Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Que bom que você chegou, porque hoje vamos clamar com fé pela libertação dos seus filhos e netos. Você sente que algo mudou dentro de casa. O olhar está distante, a alegria se apagou, o coração está mais fechado e a fé parece ter desaparecido. Não é só uma fase, é luta espiritual. E quando os pais e os avós se colocam de joelhos, o céu se levanta. São Miguel Arcanjo trouxe esta oração até você, porque Deus quer agir. Se você puder, pegue agora um copo com água. Deixa ele aí ao seu lado. No fim da oração, nós vamos pedir que o Senhor abençoe essa água e que ela se torne sinal de libertação. Depois, você pode dar para seus filhos ou netos beberem ou usar para abençoar a casa. Não importa se eles estão perto ou longe. O poder da oração alcança onde a gente não pode ir. Você está no canal Jornada da Fé. Aqui nós nos reunimos todos os dias para rezar com fé, pedindo a proteção e a intercessão dos arcanjos de Deus, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eles são enviados celestes, defensores da verdade, mensageiros do alto. São Miguel é aquele que combate o mal com autoridade, e hoje é a ele que clamamos por nossos filhos e netos. São Miguel Arcanjo, defensor das famílias, príncipe da milícia celeste, intercede agora por cada filho e neto. Tu que foste escolhido por Deus para combater Satanás, entra agora na vida deles. Tu sabes onde eles estão, o que estão passando, o que os afasta da graça. Mesmo que não estejam mais na igreja, mesmo que tenham rejeitado a fé, tu podes alcançá-los com a luz do céu. Com tua espada corta agora todo laço espiritual que prende seus corações ao pecado. Se há vícios, libertação. Se há amizades que afastam de Deus, afastamento. Se há ambientes de trevas, fechamento das portas. Se há rebeldia, que venha a humildade. Se há agressividade, que venha a paz. Se há frieza com as coisas de Deus, que o fogo do Espírito Santo volte a arder no coração. Nenhuma prisão resiste quando tu, São Miguel, entras em combate. Senhor Jesus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, visita agora cada um desses filhos e netos. Mesmo que tenham sido envolvidos por palavras de maldição, inveja, feitiço, consagrações erradas, influências malignas ou decisões feitas sem consciência, que tudo isso seja quebrado agora. Que o teu sangue, Senhor, cubra cada alma. Que o inimigo perca todo acesso. Que o Espírito Santo volte a habitar, curando, limpando, transformando. São Miguel Arcanjo, faz tua ronda espiritual ao redor dos nossos filhos e netos. Onde eles estiverem agora, no trabalho, na escola, dormindo, no celular, em silêncio ou até em rebeldia, toca neles com tua presença. Que algo mude a partir deste momento. Que sintam no coração o chamado de Deus. Que voltem para casa, que voltem para a fé. Que se arrependam, que se confessem, que encontrem o caminho de volta. Senhor, envia teus anjos agora, que cada filho e neto receba a proteção de um anjo designado por ti. Que eles não andem sozinhos, que sejam guardados nos pensamentos, nas emoções, nas decisões. Que as portas erradas se fechem e que se abram os caminhos da tua vontade. Que sintam vontade de rezar, de perdoar, de voltar para ti. São Miguel Arcanjo, não permitas que essas almas se percam. Toma posse espiritual de cada um desses filhos e netos. Coloca teu escudo sobre eles. Intercede junto à Virgem Maria, Rainha dos Anjos, para que com seu manto de mãe cubra e proteja cada um. Se há feridas emocionais, cura. Se há mentiras do inimigo, revela a verdade. Se há orgulho, transforma em humildade. Se há ódio, que venha o amor. Senhor, recebemos das tuas mãos cada nome que está sendo lembrado agora em silêncio ou em voz alta. Tu conheces um por um. Vai ao encontro deles, mesmo que estejam distantes. E começa agora uma obra nova. Que a libertação aconteça, que a restauração comece e que o testemunho da graça alcance muitas outras famílias. São Miguel Arcanjo, entra agora com teu exército celeste. Que toda obra do mal contra esses filhos e netos seja desfeita. Que nenhuma armadilha tenha força. Que eles caminhem livres, protegidos e restaurados para a glória de Deus. Escreva com fé nos comentários:
São Miguel Arcanjo, liberta meus filhos e netos de todo o mal. São Rafael Arcanjo, ministro da cura e da reconciliação, companheiro das almas que buscam restauração, tu que foste enviado por Deus para acompanhar os passos de Tobias e lhe conceder não apenas a cura, mas também o reencontro com um amor abençoado, olha agora com bondade para aqueles que, entre lágrimas, clamam por uma graça que já foi considerada impossível. Tu conheces as dores mais íntimas, as feridas que ninguém vê, as solidões escondidas por trás de sorrisos forçados, os casamentos que parecem ter chegado ao fim, os relacionamentos familiares destruídos por mágoas antigas, por palavras duras, por silêncios frios que afastam, separam e machucam. Vem, São Rafael, com tua presença de paz e cura, atravessar os muros da indiferença, entrar nos lares divididos, tocar nos corações endurecidos e abrir caminhos onde já não se vê mais saída. Entra no meio dos casais que já não se reconhecem mais, que já perderam o diálogo, que deixaram o amor se transformar em convivência seca e distante. Entra nas relações familiares, onde pais e filhos já não se entendem, onde irmãos já não se falam, onde os laços de sangue foram enfraquecidos pelo orgulho, pela raiva ou pelas feridas não tratadas. Entra, São Rafael, com tua luz celestial e cura com o bálsamo que vem do céu tudo aquilo que está adoecido na convivência familiar. Senhor, pelas mãos do Arcanjo Rafael, toca agora nos corações daqueles que se sentem rejeitados, esquecidos ou abandonados. Toca nas pessoas que, mesmo amando, não conseguem mais demonstrar, que se perderam em mágoas, em ciúmes, em frustrações não ditas e que agora já não sabem mais por onde começar. Derrama, Senhor, tua misericórdia sobre cada lar que parece estar à beira do rompimento, sobre cada relacionamento que vive apenas de lembranças antigas, sobre cada casamento ameaçado por tentações externas, por traições, por falta de perdão, por ausência de oração e confiança. São Rafael Arcanjo, restitui os sentimentos verdadeiros, restaura a admiração mútua, a paciência nos momentos difíceis, a compaixão diante das fraquezas humanas, a coragem de recomeçar mesmo após tantas quedas. Tu, que foste o anjo que conduziu Tobias até Sara, vencendo os 7 obstáculos que impediam sua união, ajuda agora aqueles que também enfrentam barreiras enormes para viverem o amor de maneira santa, fiel e abençoada por Deus. Conduz com tua mão protetora os que estão sozinhos e desejam formar uma família. Tira do caminho aqueles relacionamentos que não vêm de Deus, que não edificam, que machucam, que iludem. E prepara, com ternura divina, os encontros que o céu já reservou. Vem, São Rafael, ser guia dos que amam e estão esperando uma resposta do alto. Ensina a perdoar como Jesus perdoa. Ensina a esperar sem murmurar, a confiar sem desesperar, a seguir sem desistir. Toca nas promessas feitas diante do altar e que hoje parecem esquecidas. Reacende a chama sagrada do amor conjugal. Refaz os laços da vida familiar. Reergue os pilares da confiança. Restaura o respeito perdido. Que cada gesto de carinho volte a ter sentido. Que cada palavra de afeto seja sincera. Que cada olhar transmita o desejo de permanecer juntos até o fim. Não por obrigação, mas por escolha, por missão, por graça. Senhor Deus, se há alguém que escuta esta oração e acredita que tudo já está perdido, mostra que Tu és o Deus do impossível. Que não há coração tão ferido que Tu não possas curar, que não há história tão quebrada que Tu não possas reconstruir. Aonde o amor se foi, que ele retorne. Aonde o diálogo cessou, que ele renasça. Aonde a desconfiança reinou, que venha a paz. Se o que era bênção se tornou sofrimento, transforma novamente em alegria. Se há ressentimentos guardados há anos, dissolve com teu espírito. Se há relacionamentos rompidos entre pais e filhos, avós e netos, irmãos e irmãs, que tudo seja reatado sob a tua luz. São Rafael Arcanjo, visita também os que sofrem com amores não correspondidos, com separações injustas,
com promessas não cumpridas. Que o consolo de Deus seja derramado sobre eles, que o amor próprio seja restaurado, que a dignidade seja reconhecida, que a alma encontre descanso. Se não for da vontade de Deus que o amor volte, que haja paz e libertação para seguir em frente. Mas se for promessa adormecida, promessa que ainda vai se cumprir, que tudo o que for necessário seja transformado até que a bênção se manifeste. Senhor, ensina os casais a rezar juntos. Ensina os pais a abençoarem seus filhos com palavras. Ensina os filhos a honrarem seus pais com gestos. Ensina os lares a serem altares de oração e não campos de batalha. Que cada casa seja lugar de reconciliação, de escuta, de respeito e de afeto verdadeiro. Que o perdão não seja visto como fraqueza, mas como força do Espírito. Que a reconciliação seja buscada com humildade. Que as famílias voltem a comer juntas, conversar juntas, rezar juntas, caminhar juntas, porque quando a família se reconcilia, o céu sorri. São Rafael Arcanjo, sela com tua presença os relacionamentos que precisam de um milagre. Sela os corações que precisam recomeçar e transforma cada história marcada pela dor em testemunho de cura, de superação e de amor restaurado. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura e restaura minha vida amorosa e familiar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, tu que foste enviado a Nazaré para anunciar à Virgem Maria o mais insondável dos mistérios, tu que foste escolhido pelo próprio Deus para levar uma mensagem que mudou o destino da humanidade, olha agora para aqueles que silenciosamente aguardam uma resposta do céu. Há corações que carregam promessas antigas, pedidos feitos com lágrimas, súplicas escondidas no mais íntimo da alma, graças que parecem adormecidas pelo tempo, mas que continuam vivas na fé de quem confia. Tu que conheces os segredos do alto, tu que anuncias aquilo que ainda não se vê, vem ao nosso encontro com a luz da revelação divina. Fala aos nossos corações aquilo que os nossos olhos ainda não podem contemplar. Desvela, São Gabriel, aquilo que o inimigo tenta esconder, aquilo que o tempo tenta apagar, aquilo que o medo tenta silenciar. Revela-nos, com tua voz serena e poderosa, o milagre que já está em curso, mesmo que ainda pareça distante. Revela-nos os sinais de Deus que passam despercebidos, as respostas que vêm nas pequenas coisas, os gestos divinos que preparam algo muito maior do que imaginamos. Senhor, quantas vezes nos sentimos esquecidos como se nossos clamores tivessem se perdido no céu? Quantas vezes parece que o silêncio é a única resposta? Mas hoje, por meio da intercessão de São Gabriel Arcanjo, pedimos que o véu espiritual seja retirado e que possamos enxergar aquilo que já foi decidido na eternidade. Pedimos que o milagre escondido, aquele que carregamos no coração, aquele que pedimos com tanto temor, com tanto desejo, com tanta esperança, venha à tona e se manifeste com toda a sua força, com toda a sua glória, com toda a sua luz. São Gabriel Arcanjo, se há em nossa vida uma promessa feita por Deus, uma graça que ainda não foi revelada, uma bênção que ainda não chegou porque precisava de tempo, de maturidade, de preparação espiritual, então prepara-nos agora. Faz com que o nosso coração esteja pronto para acolher aquilo que é grande demais para ser entendido de imediato. Que nossa alma esteja aberta para receber o extraordinário sem medo. Que o nosso espírito esteja disposto a viver o impossível, porque confiamos que para Deus nada é difícil demais. São Gabriel, leva até o trono do Altíssimo os pedidos que temos medo até de pronunciar, aqueles que mantemos em segredo, que às vezes consideramos irreais, improváveis, distantes demais da nossa realidade. Mas tu sabes que, para o céu, nenhum pedido é pequeno demais, nenhuma súplica é desconsiderada, nenhuma lágrima é inútil. Leva contigo a nossa esperança, mesmo ferida. Leva contigo nossa fé, mesmo cansada. E traz de volta uma resposta, um sinal, uma manifestação do amor divino que mude tudo em nossa vida. Senhor Deus, que as palavras do arcanjo Gabriel se façam presentes hoje também. Assim como ele disse a Maria,
que o Espírito Santo viria sobre ela e que o impossível se realizaria no seu ventre, que ele anuncie agora aos nossos corações que a mesma força do alto está vindo sobre nós. Que aquilo que parecia perdido seja reencontrado, que aquilo que parecia morto seja restaurado, que aquilo que estava escondido venha à luz. E que o milagre aconteça, não porque merecemos, mas porque confiamos no teu poder, na tua fidelidade e na tua infinita misericórdia. São Gabriel Arcanjo, fala aos nossos ouvidos espirituais com a mesma clareza que falaste à Mãe de Deus. Fala conosco quando estivermos cansados, sem esperança, abatidos pelas lutas da vida. Fala-nos durante o sono, durante o trabalho, durante o silêncio. Fala-nos por meio da palavra, por meio das pessoas, por meio dos acontecimentos que só podem ser explicados pela fé. Que tudo aquilo que for enviado do céu para nós seja entendido com humildade, acolhido com confiança e vivido com coragem. E se o milagre que tanto esperamos ainda não se concretizou, que a tua presença nos traga paz. Que não caiamos no desânimo, que não deixemos de acreditar, que não deixemos de caminhar, que saibamos esperar como esperou Nossa Senhora, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo carregando o mistério dentro de si. Que tenhamos a fé de José, que seguiu o anjo mesmo em meio ao medo. Que tenhamos a confiança dos santos, que viveram grandes milagres porque não duvidaram das promessas divinas. Senhor, por meio de São Gabriel Arcanjo, desata os nós que nos impedem de enxergar tua ação. Remove os bloqueios espirituais, as dúvidas que paralisam, as distrações que nos afastam do essencial. Que a revelação do teu milagre nos encontre prontos, vigilantes, firmes na fé. Que aquilo que está sendo preparado nos bastidores do céu venha à tona como testemunho vivo de que tua vontade é perfeita e tua promessa é verdadeira. Que possamos reconhecer com gratidão que o milagre escondido nunca esteve distante, mas sim guardado no teu tempo, para ser entregue no momento exato. São Gabriel Arcanjo, sela com tua presença este momento. Fala aos corações aflitos, mostra os caminhos certos e prepara cada um de nós para viver a graça que parecia impossível. Que quando tudo se realizar, possamos erguer as mãos ao alto e dizer: foi Deus quem fez, foi o céu que respondeu, foi a promessa que se cumpriu. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, revela e concretiza o milagre escondido em minha vida. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião do povo de Deus, defensor invencível nas batalhas espirituais, hoje nós nos colocamos debaixo da tua poderosa proteção e te suplicamos com todo o nosso coração. Entra agora na história desta família, reveste-a com tua armadura celestial. Envolve-a com tua espada flamejante e sela, com tua autoridade divina, cada membro, cada vínculo, cada relação familiar que tem sido alvo de invejas, contendas, mal-entendidos, divisões e ataques silenciosos que não vêm da vontade de Deus. Quantas famílias têm sido destruídas aos poucos, não por grandes tragédias, mas por rachaduras internas, por palavras mal colocadas, por feridas que não foram tratadas, por ciúmes entre irmãos, por disputas que não fazem sentido, por silêncios que viraram muros, por ressentimentos que não foram dissolvidos. Quantas vezes a paz que deveria reinar dentro do lar foi substituída por irritação, gritos, acusações, falta de perdão e mágoas acumuladas. E ainda há os ataques externos, os olhares invejosos, as palavras maldosas lançadas como setas, os julgamentos disfarçados de conselhos, os desejos ocultos de destruição que nascem no coração de quem não suporta ver a alegria de uma família unida. Senhor, pedimos agora que a intercessão de São Miguel Arcanjo seja imediata e eficaz, que ele entre nesta família com toda a sua milícia celestial, expulsando tudo aquilo que não vem de ti. Que nenhuma praga lançada encontre terreno fértil para agir. Que nenhuma palavra maldita tenha poder. Que nenhuma inveja, por mais disfarçada que esteja, consiga penetrar os laços sagrados que unem pais e filhos, irmãos e irmãs, maridos e esposas, avós e netos.
Que tudo aquilo que foi dito com malícia, com desprezo, com rancor, perca agora todo o seu efeito, seja desfeito no poder do nome de Jesus e lançado fora pela força das tuas ordens, São Miguel. Tu que és o protetor por excelência, entra em cada cômodo deste lar e toma posse espiritual de cada relação familiar. Vai onde está o coração mais ferido, mais desconfiado, mais cansado. Vai onde a esperança está por um fio. Vai onde as discussões se tornaram rotina. Vai onde o amor precisa ser reavivado e que toda semente de contenda, todo espírito de divisão, toda inclinação à desunião seja agora cancelada, desfeita, extirpada com tua espada de luz. São Miguel, corta todo o laço de discórdia, arranca pela raiz todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a dureza de coração que impede o diálogo, o perdão e a reconciliação. São Miguel Arcanjo, não permitas que esta família seja derrotada por ciladas tão sutis. Não permitas que o inimigo se instale em pequenos detalhes. Não deixes que o mal se esconda em atitudes impensadas, em palavras atravessadas, em gestos mal interpretados. Ilumina com tua presença forte os pensamentos de cada membro desta casa. Que não haja espaço para mal-entendidos, para desconfianças infundadas, para ofensas guardadas no coração. Que cada um aqui aprenda a ceder, a ouvir, a compreender, a perdoar, a recomeçar. Que cada gesto, cada palavra, cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo e não pelas emoções desordenadas. E se alguma amizade externa está sendo usada pelo inimigo para plantar confusão, se alguma visita trouxe contaminação espiritual, se algum comentário inocente provocou uma ferida profunda, pedimos que tudo isso seja desfeito agora. Que o ambiente seja limpo espiritualmente, que a paz, a harmonia e a bênção de Deus voltem a reinar nesta família. Que os anjos se sintam à vontade para permanecer aqui, porque este lar será conhecido no céu como casa protegida por São Miguel, território consagrado, espaço blindado, ambiente de reconciliação, perdão, afeto e crescimento espiritual. Senhor, se esta família sofre ataques por causa da alegria que possui, da união que manifesta, da bênção que carrega, que tudo isso seja ainda mais fortalecido. Que a inveja não encontre brechas, que a proteção divina seja redobrada, que as orações silenciosas da mãe, do pai, da avó sejam respondidas com escudos celestes ao redor de cada ente querido, que o mal se canse de tentar entrar e vá embora derrotado, frustrado, sem força. Porque onde há oração, onde há intercessão, onde há fé, o inimigo não permanece. São Miguel Arcanjo, defensor dos lares e das famílias que desejam viver segundo o coração de Deus, fica nesta casa. Não saias. Não deixes um só espaço desprotegido. Fica na entrada, na cozinha, nos quartos, nas conversas, nas decisões. Que tua espada esteja sempre erguida sobre este teto. Que teu olhar atento esteja sobre cada membro. Que tua presença seja percebida espiritualmente por todos que entrarem aqui. Que cada um sinta um alívio, uma leveza, uma paz diferente. Porque onde tu estás, o mal não resiste. Se houver dentro desta família alguma divisão antiga, alguma história mal resolvida, algum episódio que ainda gera afastamento, que tudo isso venha à tona para ser tratado, curado e restaurado. Que ninguém se acostume com a ausência, com o silêncio ou com a frieza. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que a união seja mais forte do que qualquer conflito. E que a força da bênção familiar prevaleça contra qualquer obra do inimigo. São Miguel Arcanjo, sela agora esta família com tua espada. Que nenhuma seta da inveja os atinja, que nenhuma discórdia permaneça. Que esta casa e esta família sejam testemunhos vivos da proteção divina, do amor que tudo cura e da união que nada pode destruir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha família contra toda inveja e contenda. São Rafael Arcanjo, médico do céu, mensageiro da cura e da misericórdia divina, tu que foste enviado por Deus para trazer libertação e saúde à casa de Tobias, hoje nos voltamos a ti com um coração aflito, mas cheio de fé.
pois sabemos que não há enfermidade que resista à presença de Deus, e que quando tu chegas, São Rafael, os males se retiram, os corpos se fortalecem, as dores se acalmam, os diagnósticos se transformam e os médicos da terra são guiados pelas mãos do céu. Tu que acompanhaste Tobias em sua jornada e curaste a cegueira de seu pai, Sarra de seus tormentos, tu que és o arcanjo da medicina divina, caminha agora em direção àquele ou àquela em nossa família que mais precisa de um toque do alto. Leva contigo os remédios celestes, os bálsamos espirituais, os sinais visíveis e invisíveis da presença de Deus que restaura, purifica, consola e transforma. Vai até onde os médicos já disseram não ter mais o que fazer. Vai até onde os exames assustaram. Vai até onde os sintomas se agravaram. Vai até onde a alma já sente o peso da desesperança e devolve São Rafael o que o inimigo tentou tirar: a vida, a paz, a serenidade, a confiança. Senhor Deus, por meio da intercessão poderosa de São Rafael, visita agora os leitos de hospital, as enfermarias silenciosas, os quartos de dor dentro das casas, as clínicas de tratamento, os lares onde há um familiar sendo cuidado com carinho e preocupação. Que tua presença seja percebida de forma suave, mas transformadora. Que os aparelhos funcionem de maneira correta, que os profissionais da saúde sejam iluminados, que os remédios façam efeito sem reações, que os resultados melhorem rapidamente e, acima de tudo, que o doente sinta-se acolhido pelo teu amor, mesmo quando não compreende o motivo de tanto sofrimento. São Rafael Arcanjo, defensor dos que padecem, companheiro dos que lutam contra enfermidades, tu que vens do céu com o remédio da alma e do corpo, toca com tuas mãos luminosas aquele órgão que está doente, aquela célula que se desorganizou, aquele sistema do corpo que não funciona bem. Toca também nas causas emocionais que adoecem o físico. Toca nas tristezas acumuladas, nos traumas escondidos, nas angústias silenciosas que pesam sobre o coração. Toca nas feridas espirituais que muitas vezes se transformam em dores físicas que paralisam, que consomem, que entristecem. Senhor, nós te entregamos com fé aquele familiar que mais precisa de saúde agora. Talvez ele nem tenha mais forças para pedir, talvez ele nem compreenda o que está acontecendo, talvez ele esteja em silêncio ou em sofrimento. Mas nós estamos aqui, levantando esse clamor com confiança, crendo que tu escutas os pedidos feitos com fé, mesmo quando a voz não se levanta, mesmo quando só o coração fala. Senhor, se for da tua vontade, que a cura aconteça de forma rápida, clara e completa. Mas se houver um tempo determinado por ti para esse processo, que haja paciência, que haja amparo, que haja consolo para quem espera. São Rafael Arcanjo, visita também os que sofrem de doenças crônicas, doenças raras, diagnósticos longos, dores que não cessam, tratamentos que desgastam, terapias difíceis. Dá força à alma, perseverança ao coração, confiança ao espírito. Acompanha cada passo, cada ida ao médico, cada exame feito com ansiedade, cada resultado aguardado com tensão. Sê o anjo da boa notícia, da estabilidade, da melhora, da vitória. Caminha ao lado dos que estão cansados de lutar, dos que pensam em desistir, dos que não veem mais sentido em continuar o tratamento. Renova o ânimo, sopra sobre eles a esperança, restaura-os por dentro e por fora. Senhor, se o sofrimento dessa pessoa da família tem sido causa de dor para todos ao redor, fortalece os cuidadores. Dá paciência a quem cuida dia e noite. Dá fé a quem precisa acreditar por dois. Dá amor redobrado a quem tem o cansaço dobrado. Que ninguém desanime, que ninguém perca a esperança, que todos compreendam que mesmo na dor mais profunda, Deus está presente e que nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos daquele que tudo vê. São Rafael Arcanjo, sela com tua luz o corpo daquele familiar doente. Que toda infecção desapareça, que toda inflamação se dissolva, que toda doença silenciosa seja desfeita,
Que toda dor física cesse, que a febre baixe, que o sistema imunológico reaja, que o coração volte a bater em ritmo certo, que os pulmões respirem com força, que os ossos se firmem, que os músculos se fortaleçam, que a mente se tranquilize, que a alma se entregue à vontade de Deus, seja ela qual for, mas sempre com fé, sempre com confiança, sempre com amor. E se essa enfermidade foi causada ou agravada por influência espiritual, por inveja, por feitiço, por palavras negativas ou maldições lançadas, que tudo isso seja agora quebrado em nome de Jesus, pelo poder do Altíssimo e pela intercessão de São Rafael Arcanjo. Que toda raiz do mal seja arrancada, que o inimigo recue, que a presença dos anjos do Senhor invada este lar com força e serenidade, que a cura se manifeste com sinais visíveis, com paz inexplicável, com alívio imediato. São Rafael Arcanjo, permanece junto a nós, não apenas hoje, mas todos os dias em que essa pessoa precisar. Não apenas enquanto durar a enfermidade, mas até que a saúde seja plenamente restaurada, porque sabemos que Deus age por meio de ti. E se tu estás presente, a vitória virá, mesmo que ainda não possamos vê-la com os olhos da carne. Que essa cura seja testemunho, que essa graça se torne louvor, que essa história seja contada como um milagre do céu. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, restaura a saúde do meu familiar com o remédio de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da vontade de Deus, tu que foste portador da mais divina das mensagens, quando em nome do Altíssimo anunciaste a Maria Santíssima que ela seria a mãe do Salvador, tu que levas do céu as instruções necessárias nos momentos de grande decisão, hoje te suplicamos com o coração aflito, mas cheio de confiança. Vem ao nosso encontro e nos ajuda a discernir o caminho que devemos seguir, porque há decisões que mudam tudo, escolhas que afetam toda a nossa vida, momentos que exigem clareza, luz e uma direção segura. Senhor, tu sabes que há pessoas que agora estão de joelhos, sem saber qual caminho tomar, sem entender qual é a tua vontade, sem conseguir distinguir entre o medo e a intuição, entre a ansiedade e o verdadeiro chamado. Tu sabes quantas vezes olhamos para o futuro com angústia, tentando prever o que virá, temendo errar, preocupados com as consequências de cada escolha. Há decisões que envolvem a família, o trabalho, a saúde e os relacionamentos, a vocação, os estudos, e em cada uma dessas áreas o coração humano se vê perdido quando tenta decidir apenas com a razão. São Gabriel Arcanjo, tu que falaste com Zacarias diante do altar e lhe deste uma resposta que parecia humanamente impossível, fala também agora ao nosso coração. Fala com a linguagem do céu. Fala com sinais claros. Fala de modo que possamos compreender com serenidade, mesmo diante das incertezas. Leva ao nosso espírito a paz que confirma a escolha certa. Leva à nossa mente a luz que dissipa as dúvidas. Leva ao nosso íntimo a certeza que vem do alto, aquela que não depende de provas humanas, mas que floresce quando estamos em sintonia com a vontade divina. Senhor Deus, não nos deixes tomar decisões precipitadas, guiadas apenas pelas emoções do momento. Não nos deixes ser conduzidos por impulsos ou medos. Não permitas que tomemos decisões apenas para agradar os outros, para fugir do sofrimento ou para nos livrar de responsabilidades. Dá-nos sabedoria, dá-nos o dom do discernimento. Envia, por meio de São Gabriel, os sinais que precisamos para saber qual é a tua vontade, mesmo que ela seja diferente da nossa. Porque tua vontade é sempre melhor, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando nos pede paciência, mesmo quando nos leva por caminhos que não entendemos de imediato. São Gabriel Arcanjo, mostra-nos o tempo certo para cada coisa. Há decisões que precisam ser tomadas com urgência, outras que devem ser amadurecidas em silêncio, e outras ainda que precisam ser entregues totalmente nas mãos de Deus. Ensina-nos a discernir o tempo da espera, o tempo da ação e o tempo do silêncio. Ensina-nos a escutar a voz do alto em meio aos barulhos do mundo.
ensina-nos a reconhecer os sinais que o céu envia em meio às distrações da vida. Ensina-nos a escolher aquilo que, mesmo exigente, nos conduz para mais perto de Deus. E se essa decisão que carregamos envolve mais pessoas, se há impacto sobre a vida de filhos, pais, cônjuges, amigos ou colegas, que tu nos ajudes a agir com responsabilidade, com equilíbrio, com caridade e com firmeza. Que nenhuma escolha seja feita com egoísmo, que nenhuma decisão seja tomada para fugir do que Deus espera de nós. Que tenhamos coragem para dizer sim, como Maria, mesmo sem entender tudo. Que tenhamos fé para seguir mesmo sem enxergar o fim da estrada. Que tenhamos humildade para mudar de direção se for preciso e reconhecer que erramos se for o caso. Senhor, se a dúvida está corroendo por dentro, se a angústia está impedindo o sono, se o medo está paralisando os passos, se a mente está inquieta com tantas possibilidades, vem com tua paz, vem com tua luz, vem com tua mão firme e guia-nos como um pai que conduz o filho no escuro. Porque a tua vontade, mesmo quando é exigente, nunca nos leva à destruição, mas sim à salvação. Mesmo quando parece contrária ao que desejamos, é ela que nos cura, nos liberta e nos realiza plenamente. São Gabriel Arcanjo, afasta agora todo espírito de confusão, toda voz enganadora, toda influência negativa, todo medo exagerado, toda perturbação emocional que possa estar atrapalhando o discernimento. Que tudo aquilo que não vem de Deus seja silenciado, que toda dúvida seja iluminada, que toda indecisão encontre uma resposta e que esta decisão, seja ela qual for, traga frutos de paz, de santidade, de amadurecimento e de comunhão com Deus. Tu que foste escolhido para anunciar a maior das decisões, aquela que mudou a história da humanidade. Agora vem e ajuda-nos a decidir aquilo que mudará nossa vida de acordo com o plano divino. Ajuda-nos a dizer sim, se for preciso. Ajuda-nos a dizer não, se for necessário. Ajuda-nos a esperar se for o tempo certo. Mas não permitas que fiquemos presos no medo, na dúvida ou na paralisia. Conduze-nos com firmeza, com bondade e com a sabedoria dos céus. São Gabriel Arcanjo, ilumina esta decisão. Que ela nos aproxime de Deus, que ela seja justa, santa, prudente e duradoura, que ela não seja motivada por vaidade, orgulho ou medo, mas sim pelo desejo sincero de fazer a vontade do Altíssimo. Que após tomada, essa decisão nos traga a paz que confirma que o céu está conosco, e que no tempo oportuno possamos dar testemunho de que o Arcanjo de Deus nos visitou, nos guiou e nos mostrou o caminho certo. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, guia minha decisão e mostra-me a vontade de Deus. Você sente que algo precisa mudar dentro da sua casa. Não é impressão, não é exagero, é discernimento. O ambiente está pesado, as discussões se tornaram frequentes, a rotina ficou carregada, o sono perdeu a paz. E esta súplica chegou até você porque São Miguel Arcanjo sabe que sua casa precisa de proteção urgente. Seja de manhã ou à noite, estas palavras foram colocadas no seu caminho porque o céu está pronto para agir. Você não está sozinho. A batalha pode ser invisível, mas não é ignorada. Que o guerreiro de Deus já foi enviado para tomar posse espiritual do seu lar. Você está no canal Jornada da Fé, onde rezamos todos os dias buscando a intervenção dos arcanjos de Deus nas causas mais concretas da nossa vida. Hoje, com confiança e firmeza, vamos clamar a proteção de São Miguel Arcanjo sobre a sua casa, sua família e tudo o que te pertence. São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus, invadido por tantos males, nós te pedimos agora, entra nesta casa. Toma posse de cada cômodo, de cada parede, de cada ambiente. Com tua espada poderosa, sela esta residência como território consagrado ao Deus Altíssimo. Nenhuma presença maligna terá direito de permanecer onde tua presença for estabelecida. Nenhuma perturbação espiritual poderá resistir à tua autoridade. Tu que expulsaste Satanás do céu, expulsa agora toda a ação demoníaca que tenta se infiltrar neste lar.
Senhor, nós te consagramos essa casa, com todos que nela vivem. Pedimos que o sangue do teu Filho Jesus cubra cada porta e janela. Que o Espírito Santo percorra todos os ambientes, dissipando o que for impuro, quebrando toda influência oculta, silenciando toda a voz maligna. Que todo objeto presente, lembrança, palavra ou atitude que tenha sido canal de entrada para o inimigo, seja agora purificado pelo teu poder. Nenhuma corrente do mal ficará de pé diante da súplica feita com fé. São Miguel Arcanjo, que tua espada esteja sobre o teto desta casa. Que nenhum espírito de confusão encontre entrada. Que nenhum espírito de contenda divida os membros da família. Que nenhum ataque de inveja, feitiçaria ou praga rogada encontre espaço para agir. Tudo aquilo que foi lançado contra esse lar com ódio, com desejo de destruição, com malícia, agora seja cancelado pelo poder de Deus. Que tu, Miguel, com tua milícia celeste, entres com teus anjos e façam aqui uma limpeza espiritual completa. Que seja varrido todo o mal. Que tudo o que for contrário ao Espírito de Deus seja removido imediatamente. Se essa casa foi consagrada ao mal, mesmo sem os moradores saberem, que essa consagração seja quebrada agora. Se houve rituais, palavras negativas, discussões constantes que abriram brechas espirituais, que tudo isso seja interrompido neste momento. Se há objetos escondidos, imagens, símbolos, papéis, roupas ou qualquer coisa que carregue impureza espiritual, que sejam revelados, retirados e destruídos. O inimigo não terá mais onde se esconder. Esta casa será, a partir de hoje, lugar de oração, de bênção, de paz e de vitória. Senhor Deus, sela com teu Espírito os pensamentos e os corações dos que moram aqui. Que não haja espaço para ofensas, grosserias, mágoas nem orgulho. Que cada um seja tocado pela tua presença. Que a harmonia comece a se restabelecer. Que os laços se renovem. Que o perdão brote. Que o respeito volte a ter lugar. Que a presença de São Miguel provoque uma mudança profunda na atmosfera espiritual deste lar. E se essa casa tem sido cenário de brigas, crises, doenças constantes, perdas inexplicáveis, perturbações noturnas, medo sem razão, opressão sem explicação, agora declaramos que tudo isso perde o direito de permanecer, porque Deus é dono deste lar, e São Miguel Arcanjo é o guardião escolhido para protegê-lo. Que esta casa se torne um lugar onde os anjos se sintam livres para entrar e permanecer. Que a luz do céu tome o lugar da escuridão. Que a bênção tome o lugar da maldição. Que a presença de Deus tome o lugar do medo. São Miguel designa agora um anjo para vigiar esta porta, outro para cuidar dos quartos, outro para proteger a cozinha, outro para guardar cada canto. Que essa casa seja blindada com a presença celestial e que nunca mais o inimigo encontre acesso. Que esta súplica seja renovada todos os dias com fé, que seja feita com autoridade, que essa casa seja conhecida no mundo espiritual como território de Deus, casa protegida, ambiente selado, lar onde o mal não toca. E que cada pessoa que entrar por essa porta sinta algo diferente. Que sinta paz, sinta leveza, sinta algo bom que não consegue explicar, porque onde Deus habita, o inferno recua. Onde São Miguel pisa, o mal se dissolve. Onde a súplica é feita com fé, o céu se manifesta com poder. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo defende minha casa contra todo o mal. Senhor, neste instante sagrado em que nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança, pedimos a presença poderosa de São Rafael Arcanjo, aquele que foi enviado por Ti como mensageiro de cura, como portador de remédio divino, como condutor de caminhos e intercessor da saúde do corpo e da alma. Sabemos que muitas enfermidades não são apenas físicas, mas têm origem no espiritual, no emocional, no psicológico, e por isso suplicamos que São Rafael caminhe agora até aquele que mais precisa de cuidado, de alívio, de consolo e de cura. São Rafael Arcanjo, médico do céu, que foste enviado por Deus para acompanhar, proteger e curar o jovem Tobias,
vem agora visitar esta casa, esta pessoa, esta enfermidade. Não importa o nome da doença, não importa o tempo que ela se instalou, não importa o diagnóstico que foi dado, nem o que a medicina humana possa ter dito. Nós cremos no Deus do impossível e confiamos no poder que te foi dado, Rafael, como instrumento da divina misericórdia. Toca, São Rafael, com tuas mãos celestes, os corpos que sofrem dores constantes, que carregam cansaços inexplicáveis, que lutam contra doenças silenciosas, degenerativas, crônicas, emocionais ou mesmo espirituais. Passa em cada parte do corpo que está fragilizada, no coração acelerado, no fígado inflamado, nos pulmões enfraquecidos, na mente perturbada, nos nervos que tremem, no sangue alterado, nos ossos que doem, nas articulações que rangem. Vai passando, arcanjo da cura, e vai derramando o bálsamo do céu, aquele que nenhuma farmácia vende, aquele que só pode vir do trono do Altíssimo. Vai, São Rafael, até os hospitais, leitos, clínicas, UTIs, quartos escuros, consultórios e casas onde há alguém doente, desesperançado, sem forças para continuar. Leva a tua presença, leva a tua luz, leva a tua proteção. Que o inimigo, que tantas vezes se aproveita do sofrimento para implantar dúvidas, revoltas e desesperos, seja agora afastado, expulso, vencido pela luz que tu carregas. E que, em nome do Deus Todo-Poderoso, todas as doenças que têm origem maligna, todas as enfermidades causadas por inveja, pragas, maldições, palavras torpes, sejam agora canceladas, quebradas e lançadas por terra. Senhor Deus, sabemos que cada fio de cabelo está contado e que nenhuma lágrima passa despercebida por ti. Tu és o Senhor da vida, da saúde e da salvação. Tu sabes o quanto esta pessoa que agora clama por cura já sofreu, o quanto já chorou, o quanto já se cansou de ir de médico em médico sem encontrar solução, mas a tua palavra nos diz que para ti nada é impossível. E por isso, Senhor, envia agora teu arcanjo São Rafael para trazer de volta o vigor, a lucidez, a saúde integral que só pode ser restaurada pelo poder que vem do céu. São Rafael, passa também no coração ferido, machucado, traído, angustiado, abatido pelas dores emocionais. Cura as mágoas antigas, as rejeições da infância, os traumas da juventude, os lutos não resolvidos, as perdas que ainda sangram por dentro. Vai ao encontro daquela pessoa que carrega tristeza profunda, que vive mergulhada na solidão, que se afastou de tudo e de todos, que já não tem ânimo para seguir. Retira toda a escuridão que tomou conta da alma. Sopra sobre ela o sopro do Espírito Santo e faz nascer novamente a alegria, a esperança e a vontade de viver. E se há alguma enfermidade na alma, alguma inquietação que tenha causado depressão, ansiedade, pânico, síndrome, insônia, vícios, desequilíbrios, que tudo isso agora seja tocado pela luz divina que desce do céu. Que os remédios façam efeito, que os tratamentos deem resultado, que os médicos sejam iluminados, que a medicina se una à graça sobrenatural. Mas, sobretudo, que a fé não se perca, que o espírito não se apague, que a confiança em Deus se mantenha firme, mesmo quando os dias forem escuros e difíceis. São Rafael Arcanjo, acompanha também os que cuidam dos doentes. Dá força aos familiares, coragem aos que não dormem, ânimo aos que servem dia e noite. Que eles não desanimem, que eles não se desesperem, que eles não desistam. Dá-lhes também cura, paciência, paz e esperança. Ensina-os a cuidar com carinho, mas também a se deixar cuidar por ti. E se for da vontade de Deus que a cura não aconteça de imediato, ou que seja uma cura espiritual antes da física, que saibamos aceitar com humildade os desígnios do céu, sem jamais desistir de confiar. Pois o tempo de Deus é perfeito. A cura virá, a graça será concedida, a alegria será restaurada, porque São Rafael já está em missão, e os anjos de Deus não falham quando são enviados pelo Senhor. Por fim, consagramos agora a saúde de todos os nossos familiares a São Rafael Arcanjo. Que nossas casas sejam ambientes saudáveis, espiritualmente limpos, emocionalmente acolhedores, fisicamente protegidos.
Que nenhuma enfermidade tenha mais espaço onde os céus estão agindo. Que nenhuma dor resista ao toque da graça. Que a bênção da saúde nos alcance e permaneça entre nós como sinal visível de que Deus está presente, cuidando de cada detalhe, em cada batida do coração, em cada respiração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura o corpo e a alma dos que amo. Senhor Deus de toda providência, Pai fiel que não abandona os que em Ti confiam, hoje levantamos nossa voz em oração, pedindo com fé a intercessão de São Gabriel Arcanjo. Tu, que o escolheste para anunciar à Virgem Maria o nascimento do Salvador, faz agora com que ele venha até nós com uma boa nova urgente. O anúncio de um milagre, especialmente nas áreas onde mais estamos sofrendo: o trabalho, as finanças, o sustento da casa, a dignidade dos teus filhos. São Gabriel Arcanjo, desce agora com tua presença celestial. Entra, com autoridade divina, nos lares onde há desespero por causa do desemprego, da dívida impagável, da humilhação silenciosa de quem não sabe mais como sustentar a família. Tu conheces o coração aflito do pai que tenta e não consegue, da mãe que luta sozinha, do jovem que espera uma oportunidade e do idoso que já foi esquecido pelo mercado. Vem, São Gabriel, e anuncia que Deus está agindo. Neste momento, pedimos também que a água que foi separada com fé no início desta oração receba agora a bênção do alto. Senhor, abençoa esta água com a tua graça, para que ela seja sinal visível da tua providência. Que ela leve paz onde há ansiedade, que leve força onde há desânimo, que leve direção onde há confusão. Que quem beber desta água, com fé, receba em seu coração a certeza de que não está sozinho e que a resposta virá. São Gabriel visita as casas onde a despensa está vazia, onde a luz pode ser cortada a qualquer momento, onde há medo até de abrir a caixa do correio. Toca nas contas acumuladas, nos boletos vencidos, nos negócios parados. Entra nas empresas onde reina o desânimo. Liberta os trabalhadores das injustiças e perseguições. Fortalece os que vendem, os que atendem, os que produzem com honestidade, mas que não estão vendo o resultado. Que esta água abençoada, ao ser bebida ou aspergida nos locais de trabalho, seja instrumento de renovo e proteção. Senhor Jesus, quebra agora todo jugo espiritual de miséria, toda herança de escassez, toda palavra negativa que foi lançada contra os ganhos dos teus filhos. Se houve injustiça que tirou o pão da boca de alguém, que essa situação seja revertida. Que esta água, tocada pela tua bênção, purifique as decisões, ilumine os caminhos e abra as portas que ninguém mais consegue abrir. Que quem a usar com fé, sinta no coração a força para continuar lutando, confiando e esperando em ti. São Gabriel Arcanjo, leva este milagre urgente até o coração de quem já está no limite. Anuncia a resposta que falta. Que ainda hoje haja um sinal. Que a ligação esperada venha. Que o recurso seja liberado. Que o contrato seja assinado. Que o dinheiro inesperado chegue. Que o favor que parecia impossível seja concedido. Tu, que és mensageiro de Deus, anuncia sobre nós. Nada é impossível para Deus. E se alguém no meio do sofrimento financeiro já pensou em desistir, que agora receba paz. Que esta água abençoada acalme o coração, clareie os pensamentos, fortaleça a fé. Que ninguém se entregue ao desespero. Que a esperança renasça. Que o Espírito Santo envolva cada pessoa que está orando neste momento com confiança verdadeira na providência divina. Consagramos a São Gabriel os nossos trabalhos, nossos dons, nossa inteligência, nossa saúde e nossas mãos. Que tudo seja colocado a serviço da vontade de Deus. Que todo o dinheiro que chegar até nós seja bênção e não motivo de queda. Que saibamos administrar com sabedoria, partilhar com generosidade e usar com consciência. Que vivamos a prosperidade que vem do céu. Uma vida com dignidade, paz, equilíbrio e fé. E se esta oração tocou o seu coração, e você também está esperando por um milagre na sua vida financeira, profissional ou familiar,
Deixe seu testemunho de fé nos comentários. Escreva com confiança. São Gabriel Arcanjo, anuncia meu milagre urgente e abre as portas que ninguém mais consegue abrir. Compartilhe esta oração com alguém que esteja passando por dificuldade. Inscreva-se aqui no canal Jornada da Fé, ative as notificações e continue conosco todos os dias, rezando com fé e confiança na intercessão dos arcanjos de Deus.